Meus queridos, a palavra de Deus, né? Hoje é noite de festa para nós, sabe? Porque de manhã tivemos batismo infantil, não é isso? De manhã tivemos batismo de bebês, coisa maravilhosa, poder ver as crianças sendo trazidas à casa do Senhor para o batismo. E hoje também nós temos, agora de noite também, não é? Não é uma bebê mais, né? Mas é igualmente uma bênção na vida da nossa igreja, dos seus pais, principalmente. O texto está ali, ó, tá bom? Na tela para você, e nós vamos ler a palavra do Senhor, tá bom? Eu vou ler, vai ter aí o texto? Muito bem, ela colocou ali na versão King James. Hoje, por incrível que pareça, eu não vou ler na King James, mas não tem problema, eu vou ler na versão nossa tradicional, não é? Na versão Almeida, mas diz assim a palavra do Senhor. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente aonde ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisas assim. Olha só que maravilha, que o Senhor aplique esta palavra ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, naquela época, no tempo de Jesus, era comum termos pessoas com diversas doenças, as mais variadas possíveis. Pastor, mas isso não é novidade, porque também hoje temos. Só que naquela época, conseguir um médico, era uma coisa muito rara, porque não havia universidades, não havia locais onde as pessoas pudessem ser formadas, em medicina, como hoje nós temos, As nossas universidades formam médicos todos os semestres praticamente. Então, naquele tempo, lá na região de Cafarnaum, era difícil, naquela região da Galileia, naquela região da Judéia, as pessoas sofriam, porque elas tinham as suas enfermidades, e algumas enfermidades eram incuráveis para a época. Pois bem, havia então um homem que era paralítico, mas um homem que pelo menos tinha amigos. Aquele homem tinha amigos. E há um ditado, popular, já muito antigo, que quem tem amigos não morre, o quê? Pagão, não é assim? Um ditado popular, e é bem verdade que ter amigos é algo muito bom, muito importante. E aquele paralítico, ele tinha amigos. O texto diz que ele estava sendo levado por 4 homens. Agora, imagine, 4 homens que estavam carregando um paralítico em meio a uma multidão. Se não fosse alguém que gostasse daquele homem, daquele paralítico, certamente não estariam ali. Porque quanta dificuldade certamente foi para que eles pudessem se achegar onde Jesus estava. Mas eu queria lembrar essa história para vocês, porque era comum naqueles tempos, então, termos paralíticos, coxos, pessoas que eram leprosos. A lepra, que hoje é chamada de hanseníase, não tinha cura, como nós temos hoje. Então haviam muitas pessoas doentes de várias enfermidades,
E quando elas ouviam falar que Jesus, o Nazareno, estava em algum lugar, o texto mostra isso, afluía para lá grande multidão. É claro, imagina, se você soubesse, por exemplo, que irmã Marta está curando alguém, olha só que maravilha, temos duas Martas, uma atrás da outra ali, né? Então, imagina saber que a irmã Marta agora tem o dom de cura. Como seria a vida da irmã Marta a partir de então? Na verdade, teria que fugir para algum lugar, talvez para uma montanha, para um lugar que ninguém a conhecesse, né? Mas as pessoas iriam estar junto, porque todos nós desejamos um milagre, não é verdade? Seja uma cura, seja resolver um problema financeiro, seja resolver um problema de relacionamento conjugal ou familiar, o desemprego que bate à porta. Cada um de nós tem os seus problemas, as suas adversidades, suas lutas pessoais. E se nós soubermos então que naquele lugar ali há alguém que faz milagres, então vamos correr para lá. Mas irmãos e irmãs, naquela época, Jesus então já tinha esta fama. A fama de Jesus percorria, segundo as Escrituras, toda a Galiléia, Judéia, Samaria. Jesus já estava conhecido, pelo menos de nome, pelos seus feitos, pelos seus prodígios maravilhosos e miraculosos. Mas agora, Jesus então volta para Cafarnaum, e logo que ele chegou em Cafarnaum, o texto diz que correu para lá grande multidão. Logo a seguir que souberam que Jesus estava em casa, então foi todo mundo para lá correndo, e certamente Jesus não tinha paz, né? Pelo menos não de ficar sozinho, quietinho. Quando Jesus queria ficar quieto, o que ele fazia? Ele entrava no barco e ia lá pelo meio do lago. E logo que as pessoas viam lá, o que acontecia? Vários barcos iam atrás de Jesus. Era assim a vida de Jesus, sabe? Mas Jesus sempre se preocupou com as multidões. Jesus sempre abençoou as multidões. Jesus nunca despediu as multidões sem antes abençoá-las, seja alimentando a fome física, ou seja, curando, realizando milagres, realizando curas, realizando libertação de pessoas até mesmo endemoniadas. Então, muitos sinais e prodígios acompanhavam Jesus. Pois bem, meus irmãos, não havia apoio médico disponível, não havia, ali um hospital para que as pessoas pudessem procurar, e aqueles 4 homens então souberam agora que Jesus estava em casa. E eles correram para lá, e quando chegaram, o texto mostra que não tinha como se chegar até Jesus. Talvez alguém pequenininho pudesse se esgueirar entre a multidão e quem sabe chegar lá à porta. Mas alguém carregando uma cama, com alguém em cima dela deitado, um paralítico, certamente isso não teria condições. Mas aqueles homens olharam para o telhado, olharam para cima e viram, opa, eu acho que vai ser possível ali a gente fazer alguma coisa. E eu, quando leio os textos bíblicos, eu gosto de tentar imaginar, já disse isso aqui para os irmãos, eu gosto de tentar imaginar as cenas, sabe? Primeiro que já deve ter sido muito difícil subir com aquele paralítico. Vocês já viram algum salvamento do corpo de bombeiro? Quando salva alguém que está talvez numa ribanceira, ou num lugar de penhasco, alguma coisa assim, é um negócio incrível. Incrível, eles conseguem descer e conseguem mobilizar e conseguem amarrar a pessoa na prancha, mas a dificuldade é grande. Imagina naquela época que não tinha os equipamentos que tem hoje, e aqueles homens, 4 amigos, eles içaram aquele paralítico com o leito e tudo para cima do telhado, calcularam mais ou menos onde Jesus estava dentro da casa, e aí abriram um buraco e começaram a descer o paralítico. Bom, essa é a cena em que acontece esse episódio da cura deste paralítico. E eu quero nesta noite pensar com os irmãos sobre o que é necessário para se receber as bênçãos de Deus. Já parou para pensar nisso? Talvez você fale, pastor, mas as bênçãos de Deus, elas são de graça e não nos custa nada. É verdade, o Senhor não cobra nada para você, você não tem que desembolsar o seu dinheiro que você suou para trabalhar, para ganhar, não é isso que eu estou falando.
Mas é preciso e é necessário que você tenha algumas atitudes, a fim de que, tendo atitudes diante do Senhor, as bênçãos do Senhor recaiam sobre você e sobre a sua vida e sobre a sua casa. E esta passagem então nos fala justamente de 4 amigos que decididos estavam de ter um encontro com Deus. Eles queriam estar encontrando ali naquele momento com Jesus, não só por causa do amigo paralítico, mas eles certamente tinham no seu coração, o texto não fala isso, também o desejo de ver quem era aquele homem. E você vai encontrar na Bíblia muitos outros episódios, onde pessoas tentaram se aproximar de Jesus e fizeram, muitas vezes, muito esforço para se encontrarem com Jesus. Por exemplo, a mulher que tinha hemorragia, não é? Diz o texto que ela também se esgueirou entre a multidão e tinha no seu coração: se eu ao menos tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curada. E ela conseguiu chegar até lá, realizar o seu intento de tocar em Jesus, e a bênção aconteceu na vida dela. Mas percebam, ela precisou fazer alguma coisa, ela precisou de ter alguma atitude. E são essas atitudes que eu quero pontuar com os irmãos aqui nesta noite, para que você também, meu irmão e minha irmã, que tem buscado a Deus, que tem buscado de Deus uma bênção específica, você possa também, quem sabe, receber do Senhor de acordo com a vontade soberana do nosso Deus. Primeira coisa que nós observamos é que havia no coração daqueles homens uma fé extraordinária. Uma fé extraordinária, tanto que o próprio Senhor Jesus disse primeiramente o quê? Olha o versículo 5, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Aqueles homens, percebam que o texto aqui está no plural, aqueles homens tinham fé, não só o paralítico tinha fé, mas aqueles 4 que também levaram o paralítico até lá, eles tinham fé. Sabe por quê? Porque se eles não tivessem fé, imagina, estou subindo com o homem pelo telhado, vou descer o homem de novo dentro da casa, e se esse homem não for curado, gente, e agora? Vamos ter que sair de novo aqui pelo telhado, descer com ele de novo para ir embora. Mas aqueles homens tinham fé, a fé, uma fé extraordinária, uma fé junto com persistência. Não viram as dificuldades, não estavam preocupados com a multidão, mas estavam decididos a vencer todos os obstáculos, para que a bênção fosse completa na vida daquele amigo. Meus irmãos, eles estavam determinados a não voltar atrás. Talvez se fosse algum de nós, né, chegar lá, uma multidão, quando você vai comprar alguma coisa em algum lugar, que chega lá tem uma fila grande, não é? Às vezes é algo até que você precisa, você fala assim, uma fila enorme, vou voltar. Eu mesmo não tenho paciência com fila, né? Não sei vocês, mas a gente olha assim, se é alguma coisa que você pode esperar, o que você faz? Deixa para depois, sabe? Havia uma multidão lá, e aqueles homens chegaram lá, né, carregando aquele leito, e de repente há uma multidão, mas eles estavam determinados a receber a bênção de Deus, não para eles tão somente, mas eles estavam determinados a receber a bênção de Deus para aquele amigo paralítico, para aquele paralítico. Irmãos e irmãs, eles tinham uma carga de problemas, sabe? Carregando o paralítico por estradas empoeiradas, imagina. O texto não fala aqui quanto tempo, né, ele era paralítico, mas observe que eles carregavam aquele homem de um lugar para o outro. E você vai lembrar que aquela região é região desértica, não é verdade? A região de Cafarnaum é uma região desértica, a poeira, muitas vezes tempestades de areia que acontecem naquele lugar até hoje. E aqueles homens certamente tinham uma carga de problema nas mãos para resolver. Estradas empoeiradas, e agora quando eles chegam, a entrada estava bloqueada e eles não podiam entrar. Eles tinham ali, né, 2 opções. Quais eram as opções? Voltar, falar, próxima vez que a gente encontrar com ele pelo caminho, a gente, quem sabe, consegue chegar até ele, muito difícil, não vai dar não, fica paralítico mais um tempo, tudo bem, você já está assim há tanto tempo, não vai fazer diferença para você não vai mudar nada.
Talvez pudesse ser essa a opção. Mas aqui não é isso que acontece. A outra opção é encontrar um caminho alternativo. A persistência e a fé daquelas pessoas, daqueles 4, realmente pensaram, arquitetaram um plano. Não, nós podemos e devemos fazer alguma coisa. Nosso amigo não pode continuar desse jeito. E então eles resolvem o plano que você já me ouviu lendo nesta noite. Depois, você vai observar que a fé extraordinária era justamente a fonte dessa persistência que eles tinham. Por causa da fé no coração deles, eles persistiram, eles não desanimaram. A fé em Deus motivou-os a superarem as barreiras. A Bíblia diz lá em Tiago 1,3 que a fé produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Nós precisamos entender que a fé, de fato, produz em nós a certeza de que as coisas podem ser diferentes, de que a água pode ser movida. Lembra do outro paralítico? 38 anos no tanque de Betesda. 38 anos, diz o texto, que jazia aquele paralítico ali, e lá jazia uma multidão de coxos, cegos, aleijados, mudos, surdos, toda sorte de doenças. 5 pavilhões de gente, tudo doente. E aquele paralítico daquele outro caso estava lá 38 anos. E qual foi a resposta dele para Jesus, você lembra? Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? Imagina, 38 anos. Em vez dele dizer, mas claro, lógico, evidente, ele disse: não tem ninguém que quando a água é movida lá, é agitada, que me desça. O senhor dá desculpa para Jesus, sabe? Irmãos, o Senhor quer que nós sejamos proativos na nossa fé, que tenhamos perseverança sim, que não desanimemos, sabe? E quando Jesus viu a fé daqueles 4, e também, é claro, do paralítico, Jesus observou então que aquela fé podia fazer toda a diferença para que eles recebessem a bênção que eles tanto precisavam. Mantenha a persistência, meu irmão, minha irmã. Não desanime, não entregue os pontos. Irmãos, nesse tempo de pandemia, quantos não entregaram os pontos, né? Quantos roeram a corda? Quantos não deram conta? Quantas pessoas desistiram de amar a Deus, de servir a Deus? Quantos acharam que Deus não estava se importando? Quando na verdade Deus sim continua se importando conosco. Então mantenha a fé, mantenha a persistência. Se a sua fé é verdadeira, você nunca, jamais irá desistir, porque você sabe que Deus nunca desiste. Tem uma canção, né, que fala sobre isso, né? Ele não desiste de você. O Senhor não desiste de nós, jamais vai desistir de você. Jesus falou: nunca jamais te deixarei. Pode parecer redundante, nunca jamais, não é? No texto bíblico, mas Jesus queria enfatizar que de fato Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se a sua fé é verdadeira, persista, não desanime, porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Tiago 2,17. Meu irmão, minha irmã, alguém disse uma vez: olha, vencedores nunca desistem, e desistentes nunca vencem. Não é verdade? Vencedores é aqueles que nunca desistiram, mas aqueles que desistem nunca vencem. Então, fé e persistência. Quer receber, quer ver a bênção na sua vida, quer ver o que Deus tem para você, quer receber o que Deus tem para você, de acordo com a vontade soberana dEle? Então, meu irmão, tenha fé e persistência, é importante demais. Quantas vezes começamos vários projetos e nós desanimamos pelo meio do caminho? Quantos de nós começamos vários cursos e desanimamos pelo caminho? Não, agora eu vou ser médico, aí começa. Não, agora eu vou ser enfermeiro. Não, agora eu vou ser engenheiro. E não sabe o que quer, atirando para todos os lados. Ore ao Senhor, persevere, termine aquilo que você começa, vá até o final. Depois, se quiser fazer outra coisa, faça, mas é preciso perseverança. Segunda coisa importante que aconteceu aqui foi o perdão do pecado.
Isso aqui é interessante, por quê? Porque aqueles homens e o próprio paralítico, depois que ele foi baixado lá no meio daquela casa onde estava Jesus, aqueles homens queriam que Jesus fizesse o quê? Curasse o seu amigo, evidente, né? Mas a primeira fala de Jesus para eles foi o quê? Os teus pecados estão perdoados. Mas peraí, eu não vim aqui para perdoar pecado, para pedir perdão por nada. Eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para trazer o meu amigo, olha, tal trabalho que deu. O texto não fala de nenhum diálogo desta forma, evidentemente, mas podemos observar que aquilo ali pode ser que tenha frustrado naquele primeiro momento, num primeiro impacto, essa reação de Jesus pode ter frustrado aquele paralítico, talvez frustrado os seus amigos, porque Jesus fala, olha, os teus pecados estão perdoados. Tanto isso pode ter acontecido que os escribas que estavam lá, diz o versículo 6, arrazoavam em seus corações, dizendo, olha, como assim? Ele pode perdoar pecado? Não, só Deus pode perdoar pecado, porque os escribas e fariseus jamais creram que Jesus era o Filho de Deus, o Cristo, o nascido de Maria, aquele que veio, que padeceu o poder de Pôncio Pilatos, que foi crucificado, morto e sepultado. Eles não criam e não creem até hoje nesse Jesus, Redentor e Salvador. Mas naquele momento, o perdão daquelas pessoas era importante. Mas não para que simplesmente fossem perdoados, mas para que o nome do Senhor fosse glorificado diante daquelas pessoas, porque Jesus conhecia e conhece os nossos corações. Ele sabe o que você está pensando agora. Imagina se nesse telão passasse os seus pensamentos, esse que você está tendo agora, nesse momento, né? Deixa quieto, né? Não vamos espalhar esse negócio, né? Porque nem todos nós teremos pensamentos muito bons. Mas o fato, meus irmãos e irmãs, é que a nossa vida depende do perdão de pecados. O perdão é algo vital para a nossa vida diária com Deus. Observe, Jesus não abordou direto a necessidade da cura daquele paralítico. Ele queria deixar claro que o sofrimento do homem não está na enfermidade. Jesus deixou claro que o sofrimento humano não está numa doença, não está na falta de emprego, o sofrimento humano não está em ter ou não ter o alimento dentro de casa, mas o maior sofrimento humano está em estar separado de Deus, e só o pecado nos separa de Deus. O profeta Isaías diz isso na sua palavra, dizendo que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, de maneira que Ele não nos ouve. Então muitas vezes oramos, pedimos e não recebemos, porque não confessamos os nossos pecados e não aceitamos o perdão do Senhor no nosso coração. Ah, meus irmãos e irmãs, o pecado não é a fonte de toda enfermidade, mas o perdão do pecado certamente é a razão de uma cura física muitas vezes. Perdoados estão os teus pecados, disse Jesus. Jesus não estava preocupado com a enfermidade física daquele homem, porque aquilo para Jesus não era nada. Está certo? Numa simples palavra, e isso que aconteceu, aquele homem foi curado pelo poder de Deus. Mas Jesus estava preocupado e está hoje preocupado em perdoar os nossos pecados. Será, meu irmão e minha irmã, que você também já confessou ao Senhor os seus pecados? Será que você está vivendo próximo de Deus, próxima do Senhor? Porque senão, se nós não tivermos confessados e recebido do Senhor o perdão, então nós estamos distante do Senhor. E somente Jesus pode perdoar os seus pecados. Somente Jesus. Religiões, costumes, rituais não podem trazer a cura. Não podem trazer a cura, mas Jesus pode, sabe? Jesus tem autoridade para perdoar pecados, sabe por quê? Porque Ele é Deus. O Senhor deu a Ele toda a autoridade, todo o poder, e Ele disse isso: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, eu e o Pai somos um. Então, se nosso Senhor Jesus é um com o Pai, então nós podemos crer sim, que Ele é o próprio Deus, e Ele tem autoridade. Num país chamado Sri Lanka, não sei quantos já ouviram alguma coisa sobre esse país, mas lá o presidente, ele tem autoridade legal para tornar um prisioneiro livre,
a hora que Ele quiser. Se aqui no Brasil fosse assim, né? Olha, nós teríamos de gente ladrão aí fora, né? Só Deus. Mas bem, lá existe isso, sabe? E as pessoas ficam esperando que o presidente faça alguma coisa, sabe? Mas é preciso entender que só o próprio Deus é que tem autoridade para todas as coisas, sabe? A autoridade terrena, ela não é nada. Um pastor, um presbítero, qualquer que seja da religião, não é nada se não tiver Deus no nosso coração. Precisamos crer em Jesus sempre como Senhor e Salvador da nossa vida. E aí observe, meus irmãos, a última coisa que nós podemos perceber é que aquelas pessoas se humilharam diante de Deus. Humilhe-se diante de Deus. Enquanto você está sentado aqui nesta noite, ouvindo a palavra do Senhor, é preciso arrepender-se, reconhecer a sua necessidade de perdão. Eu tenho necessidade do perdão do Senhor todo dia, porque todo dia eu cometo erros, pecados, por pensamentos, por palavras, por ações, até por omissão. Porque a Bíblia diz que aquele que sabe que tem que fazer o bem não faz, nisto comete pecado. Então nós pecamos o tempo todo, então é preciso nos humilharmos diante do Senhor, porque há um só mediador entre Deus e os homens, diz a palavra. E aqui observe, arrependam-se, reconheça a sua necessidade de Jesus, reconheça a necessidade de um mediador para restaurar o rompido relacionamento com Deus. A Bíblia diz que todos nós pecamos, não é isso? E destituídos estávamos da glória de Deus, mas aprove ao Senhor salvar alguns pela loucura da pregação. Então, meu irmão e minha irmã, nesta noite, como está o seu coração? O que você tem pedido para o Senhor? Tem recebido? O que você tem colocado diante do Pai? Será que de fato você tem buscado ao Senhor o tempo todo? Tem tido uma extraordinária fé e uma persistência diante do Pai? Tem confessado ao Senhor os seus pecados e então tem tido os seus pecados perdoados? Porque lá em 1 João, no capítulo 1, no versículo 10, diz que se nós confessássemos os nossos pecados, o Senhor seria fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Mas por último, meu irmão, minha irmã, o que é preciso é obediência. Obediência incondicional. Jesus depois fala direto a quem? Ao paralítico, não é isso? Ele fala direto ao paralítico. E o que ele diz ao paralítico? Levanta, toma o teu leito, vai para casa. Aquele paralítico podia ter pensado assim, mas como assim, Senhor? Espera aí, um tempo aí, é tanto tempo que eu estou aqui, olha minhas pernas atrofiadas, olha os meus ossinhos aqui quase aparecendo. Não é assim que as pessoas que ficam muito tempo sem mobilidade, né, vão atrofiando aí os ligamentos, as juntas e tudo mais, a musculatura? Aquele homem podia ter feito isso, né? Senhor, não, dá um tempinho aí, me ajuda aqui, gente, amigos, me dá uma mãozinha aqui que eu quero levantar, Jesus está mandando. Não. Quando Jesus disse isso, olha só, versículo 11: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. O que aconteceu? Ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. Não ficou pedindo nada para ninguém, não ficou se lamentando, Senhor, não dá, não posso, não consigo, não. No mesmo instante ele se levanta, ele obedece, ele tem atitude, ele recebe a bênção e vai para casa. Não importa mais a multidão, valeu colegas, valeu amigos, valeu mesmo, vocês me trouxeram aqui, mas olha, agora eu estou livre dessa cama. Irmãos, o que você tem pedido para Deus? O que você tem pedido para Deus? A verdadeira fé exige ação de obediência. A verdadeira fé exige ação de obediência. Esta declaração, deve ter soado aí, talvez muito extrema para outros, mas o paralítico não fez nenhuma pergunta. Quando Jesus disse, toma o teu leito e vai embora, é tudo que ele precisava ouvir.
Já que é assim, Senhor, eu estou indo, fui, sabe, e vai para a sua casa. O paralítico fez a sua parte. Os amigos do paralítico fizeram a parte deles. Deus fez a parte dele. E finalmente o paralítico cumpriu o seu próprio papel. Este é o momento, meu irmão, minha irmã, de você também dar um passo de fé diante do Senhor. Eu não sei o que você veio, como você entrou aqui nesta noite. Mas uma coisa eu sei: não há problemas que Deus não possa solucionar. Não há enfermidade que Ele não possa curar. Não há porta de emprego que Ele não possa abrir ou fechar. Sabe? Não há relacionamento que Ele não possa restaurar. Nosso Deus é o Todo-Poderoso, é o Shaddai. Então este é o momento de você também dar esse passo de fé, uma fé persistente, uma fé na palavra de Deus, no próprio Deus. Eu fiz a minha parte, pregando para você o que Deus mandou colocar, sabe? Deus já cumpriu a parte dele, Ele já te perdoou, seus pecados estão perdoados, e Ele diz: dos teus pecados não me lembrarei mais. Então é hora agora de nós juntos darmos um passo de obediência, de fazermos a vontade do Pai, de fazermos a vontade daquele que nos arregimentou, para que o nome dEle seja glorificado, e para que as bênçãos dEle recaiam sobre cada um de nós. Deseja do Senhor alguma coisa? Tem que obedecer, tem que servir, tem que ser perdoado, tem que andar na presença do Senhor e ser perfeito, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então o desejo do nosso coração é que a sua vida, meu irmão e minha irmã, seja abençoada pelo Senhor. Amém?